Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, um pouquinho sobre física, né? Não, se bem que semana passada a gente também falou, né? Sobre calor. O que é calor, né? Definição, situação de grau de agitação de moléculas, então. Essa semana a gente vai estar conversando sobre um pouquinho dos efeitos disso daí nos corpos. Como é que modifica, o que altera, se cresce, diminui, o que acontece. E é isso aí. Então vamos lá? Então, gente, olha só. Hoje a gente vai estar falando sobre dilatação térmica, o efeito do calor nos corpos. Olha que legal. Ele altera. Por quê? Afinal, o calor ele vai fazer o quê? Quanto maior o calor, maior o grau de agitação das moléculas, correto? Então, se elas estão agitadas, elas não vão ficar juntinhas, elas vão separar. É que nem a gente. Tá calor, tu vai querer ficar junto das pessoas? Não. Bom, mas você gosta do teu namorado, sua esposa, você vai querer ficar um pouquinho afastado. Ou pelo menos ligar o ar, né? Pra deixar mais frio, mais juntinho. Aí fica legal. Então, na dilatação, a gente tem normalmente três formas de dilatar. Como assim três? Afinal, todo o corpo ele é tridimensional. Se você está vendo aí, está perto de você, é tridimensional. Tem três dimensões: altura, largura e profundidade. Se você não for um desenho animado, ou um anime, ou no mangá, ou qualquer coisa do gênero. Você vai crescer em três dimensões, é a mesma coisa. Na dilatação, todo o corpo vai crescer nas três proporções. Ele vai crescer de forma que cresça por todos os lados. Ou, no caso, quando você está contraindo o corpo, ou seja, você resfria o corpo, o que vai acontecer? O corpo vai começar a reduzir e vai reduzir por todos os lados proporcionalmente. Não vai crescer mais de um lado do que de outro, ou numa dimensão mais que a outra. Só que, na prática, quando a gente vai fazer os cálculos, dependendo da dimensão de um determinado corpo, das dimensões, isso pode ser que o cálculo acabe sendo desprezível. Por exemplo, numa folha de papel, ela é muito fina. A gente vai ter o quê? A gente vai calcular o crescimento dela. Uma coisa com o formato de uma folha. A folha, se você esquentar muito, ela vai queimar, né? Principalmente se você tacar fogo. Mas algo lembre uma dimensão de uma folha. Por exemplo, uma chapa de aço. Então, o que vai acontecer? Você vai esquentar essa chapa de aço, ela vai crescer mais pelas laterais, ou seja, considerando uma folha plana, no caso, ela vai crescer mais superficialmente. A superfície dela vai crescer mais do que a espessura dela, propriamente dito. Ela vai crescer na largura e na altura. A profundidade não vai crescer tanto, vamos dizer assim. Show? Uma das dimensões não vai crescer tanto porque ela é pequena. Ela vai crescer, mas o quanto crescer é desprezível. Quanto maior, mais cresce. Show? É a mesma coisa se for um fio. O fio, normalmente ele vai crescer mais na questão do comprimento dele. Afinal, ele é bem fininho, né? A espessura dele é pequena. A altura e profundidade vai ser pequena, só vai ter o comprimento dele. Diferente, por exemplo, de um cubo metálico, sei lá, alguma coisa do gênero, ele vai crescer em todas as dimensões, porque todas as dimensões são equiparáveis uma à outra. Quando a dimensão não é, aí a gente tem essa situação aí de, no cálculo, desprezar. Aí a gente tem dilatação linear, quando só das dimensões é mensurável para fazer o cálculo, as outras duas são desprezíveis. Superficial, a dilatação superficial. E a gente tem a dilatação volumétrica, quando todas as dimensões entram no cálculo. Show de bola! Então a gente tem essas três situações aí de cálculo. Show! Que a gente vai calcular. E o cálculo é bem simples. É só você colocar a questão da variação de temperatura e também a constante. E a constante vai variar dependendo do material. Cada material vai dilatar de uma forma diferente. Isso acontece normalmente em porta. Já repararam que no inverno, às vezes a porta você não consegue trancar muito bem? Por quê? Por que isso acontece? Porque ali a gente tem uma tranca que é de metal presa numa porta que é feita de madeira. E aí?
a madeira vai dilatar um tanto e o metal vai dilatar mais. Então acaba dando algum contraste, algum probleminha ali. Outra situação a gente também tem na questão se a gente colocar alguma coisa com água no congelador. A água, quando ela vai congelar, ela vai dilatar mais do que a... Não, tem isso ainda. Já volto aí. A água, quando ela é resfriada, quando ela entra no estado sólido, ela, na verdade, ao contrário da maioria das substâncias, ela não diminui de tamanho, ela aumenta. Então, a água vai aumentar de volume e o recipiente dela vai reduzir, que é o normal. Já está no estado sólido, se vai resfriar, ele vai reduzir um pouco de volume. E a água vai aumentar por causa de um arranjo que tem nas moléculas de água, que é o retículo cristalino dele. Ele amplia o espaço entre as moléculas de água, ou seja, o sólido da água, exclusivamente da substância água, não é qualquer líquido, ele tem um arranjo em que fica um pouco maior quando está no estado sólido. É o que a gente chama de retículo cristalino. Eu já falei disso daí num vídeo, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, sobre casos especiais de mudança de estado físico. Aí eu explico com um pouco mais de detalhe do que é retículo cristalino. Falo também sobre um pouquinho sobre vapor, que muita gente fala que é gás e tal. Mas, em resumo, a gente tem essa situação. Substâncias, materiais diferentes vão dilatar de forma diferente. Afinal, ninguém é igual, né? Então a gente tem dilatação linear, superficial e volumétrica. E cada substância vai dilatar de uma forma um pouco diferente, porque tem o seu coeficiente diferente. Mais um detalhe, quando você vai usar a fórmula, quando é linear, você usa um coeficiente. Quando é volumétrico é outro e o superficial é outro. E quais são esses, né? A gente vai ver quarta-feira, semana que vem, quando eu for resolver exercícios sobre dilatação. Dilatação térmica. Eu vou resolver algumas questões com vocês aí na quarta. Então, até lá.